Disfarçada de Beatriz? Tô com o nome da minha filha. Eu esqueci onde que muda, eu sei que tem um jeitinho de mudar aqui, mas eu Não precisa mudar, esqueci. não. A gente sabe que é você. Que jeito que é, Ramon? É nos três pontinhos depois? Aí, você clicando nos três pontinhos, vai ter uma opção, é renomear. Tá Aí tudo você em inglês, eu não sei inglês. é rename, né? Aí, achei já. Fechou? Isso. Bom, o Willis já está presente também, o Carlos, boa tarde, a Jo, tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo bom? Tá tudo jóia. Tá bom. Oi, Carlos, oi, Jo, boa tarde. Estão entrando agora também. Bom, Ramon, a gente está no horário, vamos começar. Vamos. Eu vou fazer a prece então, Ramon. Você faz no final, pode ser? Então vamos lá. Bom, amigos, encarnados, desencarnados, uma boa tarde. Agora unidos em pensamento, em coração, agradeçamos a Deus, o nosso Criador, a Jesus, o nosso mestre irmão, a Maria, aos benfeitores espirituais, aos nossos anjos da guarda, a oportunidade do estudo à luz da doutrina espírita, que possamos, envolvidos nessa luz, unirmos as nossas vontades, para que possamos juntos crescermos um pouquinho mais diante da imensidão dessa evolução. Pedimos também ao Pai, para todos os irmãos que precisam, em todos os campos da vida, aqueles que passam por momentos de dificuldade, momentos de tristeza, que o nosso pensamento vá até esses lugares e que possamos levar um pouquinho de amor, um pouquinho de luz, principalmente aqueles que passam nessa atualidade por esse momento da Covid, que recebam as nossas preces. Aqueles que trabalham também com afinco nos hospitais, que recebam nossas preces. Então, Senhor, imbuído neste pensamento de amor, que esse amor possa se estender à imensidão, que possa envolver a todos, para que possamos ter um estudo de muita paz. E neste envolvimento iniciamos a nossa reunião de estudos do NEP, que assim seja. Bom, amigos, é isso aí, então vamos iniciar o nosso estudo de hoje. E como a gente sempre faz, né, vamos voltar um pouquinho na reunião anterior para a gente relembrar alguma coisa, até para a gente pegar o fio da meada, para dar continuidade no nosso estudo de hoje. No estudo passado, a gente estava no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 13 e versículo 14. O versículo 13 falava o seguinte: No instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Esses dois foram os versículos que nós estudamos a semana passada. E eu gostaria de ver com vocês quem se lembra de alguma coisinha só para a gente pegar o fio da meada mesmo. Lembro que a gente falou bastante, né, do anjo aí, uma multidão dos exércitos celestiais. Alguém quer falar alguma coisa? Quem se lembra?
Carlinhos, você tá falando, mas seu microfone não tá saindo, não. Tô vendo você mexendo nos lábios aí. Boa tarde. Ainda não, Carlinhos. A gente percebe que tá ativado, mas não aparece aqui para nós, tá? Ah, que pena. De repente você tenta entrar e sair, aí talvez dê certo. Bom, eu vou puxar aqui o que eu lembro, Ramon, Vamos lá. e quem quiser pegar aí, para a gente só dar uma relembrada. Bom, sobre a palavra anjo, comentaram na reunião aí que a compreensão do sentido da palavra anjo dos judeus, ela é diferente da nossa interpretação, né, da doutrina espírita. A interpretação deles está mais para a interpretação dos nossos irmãos católicos, protestantes, do que para os espíritas, né? Para eles, os anjos eram seres especiais na criação, criados por Deus, né? Mas diferente da criação humana. Então, esse aí foi o primeiro ponto que o pessoal comentou, que eu lembro. Depois também falaram aí da questão da hierarquia, né, dos anjos, nas religiões, nas filosofias, como que o tempo, como que a cultura tem colocado para nós quem são esses anjos, né? Tradicionalmente aí eles colocaram uma hierarquia de anjo, arcanjo, serafim, né? E nós comentamos que no Espiritismo esses anjos, eles não são seres à parte da criação, né? E assim como nós, eles também percorreram todas as fases da evolução, até chegarem a um nível que superior ao nosso, por isso que foram classificados assim de anjos ou de espíritos superiores. E que Kardec, didaticamente, né, dividiu esses espíritos que foram criados, nós, né, em 3 escalas, né, que a gente chama da escala espírita, que são os espíritos imperfeitos, que ele dividiu em 5 classes, depois os espíritos bons, que ele dividiu em 4 classes, e depois os espíritos puros, que é uma classe apenas, né, que é a própria classe dos espíritos puros. O que eu me lembro, assim, de início, né, que conversou sobre anjo, foi essa questão aí. Alguém quer complementar alguma coisa? De repente eu não Eu peguei aqui, Hernani, que a gente falou um pouco sobre anjo também, no começo dessa passagem, que a primeira vez que a palavra anjo apareceu foi lá no versículo 2:10, tá? E aí, eu estava relembrando aqui nas anotações que eu peguei do dicionário bíblico, né? O anjo bíblico é etimologicamente um mensageiro de Deus, né? E pertence a uma ordem de seres superiores, né? Então, corrobora aí com o que você falou, né? Dentro do Espiritismo, a gente costuma dizer que um ser angélico já é um ser que já atingiu a pureza espiritual, né? E que essa palavra, segundo o dicionário bíblico, né, também é empregada em ambos os testamentos para indicar mensageiros mortais também, não só mensageiros imortais, né? É um ser espiritual dotado de inquestionável integridade, boa vontade e obediência a Deus, né? Eles podem aparecer, né, aos homens como transmissores de ordens e mandamentos específicos da parte de Deus, né? Podem trazer socorro quando está em necessidade, e também associa-se bastante os anjos às estrelas, né? E eles também aparecem, que esse conceito também está no dicionário bíblico, como testemunhas da criação. Achei interessantíssimo isso, né? É engraçado, a gente, na doutrina, estuda que Jesus foi o construtor, né, do planeta Terra, e está escrito aqui que os anjos foram testemunhas da criação. É muito interessante ver isso, porque é um dicionário católico, né? E aí a gente vê também a presença dos anjos em conversa com Abraão e na escada de Jacó, né?
E também tem uma outra passagem que ele diz que santo também pode significar anjo, né? O Miguel, por exemplo, seria o anjo guardião de Israel, né? E aí depois lá na carta aos Hebreus define anjo tanto como mensageiro de Deus como ministro ao homem. Interessante isso aqui também, né? Que a gente na doutrina espírita entende que os espíritos puros eles acabam assumindo as funções de ministros, né? Ministros do Cristo, ministros de Deus, né? Na administração do planeta, na condução do planeta Terra, né? Vamos ver aqui, o que mais? Já falei. Tem uma passagem lá no Atos dos Apóstolos, que eu achei muito bonita, que fala assim: o esplendor da face do condenado Estevão reflete a beleza angélica. Achei interessante isso também, né? A gente não sabe se ele já é um espírito puro hoje, eu acho que ainda não, né? Pelo que a gente sabe, né? O Estevão teria sido a reencarnação de Isaías, né? Do profeta Isaías. Eu ouvi isso daí recentemente numa palestra do Haroldo, né? Que é uma das possibilidades aí que eles concluíram pelos estudos que eles fazem lá. Então, não sei se deu tempo dele já virar um espírito puro, né? Mas com certeza bastante superior, né? Oi, pode falar. Só dele ser intermediário entre Cristo e Paulo já é alguma Sendo. coisa. Verdade, verdade, bem lembrado, né? E nessa questão aí de anjo, nós temos que ficar com a postura da doutrina espírita, né? Que o Hernani apontou aí, que eles não são seres assim criados, senão Deus não seria justo, né? Isso, Todo mundo tem que caminhar igualzinho, de princípio inteligente até espírito exato. puro. Exatamente, isso mesmo, né? Então, porque às vezes pega lá nesses textos bíblicos, pode não ser, né? Nós temos que fechar com a doutrina, por quê? Porque a doutrina foi mais avançada e foi enviada justamente no aspecto aí intelectual para esclarecer o que não ficou claro com as palavras de Jesus, né? Exato. É isso aí. Pode falar, Ramon? Opa! Em relação realmente, somando ao que o Tony está falando, a gente não pode esquecer que quando Kardec fala dos graus de evolução, ele não está colocando uma hierarquia, ele está apenas explicando os graus de evolução. Mas, na Bíblia, anjos têm uma hierarquia, não é? Eles são sempre, falo, o exército de Deus, né? E todos eles com um determinado lugar, certo? O cristianismo depois herdou essa ideia do judaísmo, não sei, porque a gente não sabe até que ponto houve a interpretação, não é, dos textos bíblicos, porque a gente sabe que depois de Jesus foram surgindo várias e várias interpretações, até que se formou a ortodoxia, né, na época de Constantino. Então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado para sempre tentar olhar isso
de acordo com a doutrina, porque, do contrário, a gente vai fazer, né, uma interpretação, né, um tanto quanto, né, errônea. Quando atribuem a Jesus o lugar de arcanjo, Miguel, a gente, quando a gente faz isso, a gente está tendo uma postura não kardecista, porque Jesus, ele não foi nominado, né, assim como os outros anjos. Ele é o governador desse planeta, com outros ajudando, outro planeta, outro Cristo. Então, a gente tem que estar sempre atento, né, a essa, para não fazer essa mistura de interpretação, como o Tony falou, né? Eu gosto muito, complementando o que você falou, Lucélio, é que o Kardec, quando ele vai colocando a doutrina espírita em suas bases, uma das coisas que ele fala é que nenhum conceito de Deus, nenhum conceito pode infringir a superioridade magnânima divina, né? Aquelas ideias que tirem alguma coisa de Deus, né? Então, se eu infringir algo, lá está escrito, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Todo amor, Isso. toda bondade. Quer dizer, qualquer conceito que esteja ferindo isso é algo que a gente tem que ficar alerta, né? Acho que é por isso que esse conceito de anjos como seres especiais da criação é algo que a gente tem que ter cuidado. Porque ele está dizendo que Deus foi, como é que fala? Privilegiou, né? Ele não foi justo. Não foi. Esse conceito, ele fere a essa ideia de justiça da parte de Deus, né? E é isso que me chama bastante atenção, né? Inclusive, desculpa. Imagina, não, tranquilo. Aqueles Você está anjos, falando... a gente tem que considerar como um menino crescido. Isso, exatamente. E assim, nada... E eu acho legal, uma vez também num estudo do Isaías também, que a gente acompanha do Haroldo, acho que o Tonho deve lembrar, tem uma parte lá que eles falaram sobre um anjo de 7 asas, né? E eles estavam comentando sobre essas asas, lá no texto, e essas asas, cada asa como se fosse uma virtude. Aí, chega um determinado ponto lá, que algumas asas, tem umas 2 asas que tampam o olho, assim, ó, né? E uma das interpretações que saiu dessa conversa era de que era como se fosse virtudes que a gente, no nosso nível evolutivo, a gente nem consegue alcançar o que seja isso. Eu achei muito bonito isso e muito interessante e faz muito sentido, né? Eu estou falando isso por quê? Porque realmente são seres diferentes, né? Eles já atingiram um patamar evolutivo muito além do que a gente consegue conceber, imaginar. Tanto que o Emmanuel fala lá que a comunhão indescritível, né? Eles têm a comunhão indescritível, o André Luiz fala, né? Com Deus. Então, realmente são seres que estão num nível muito diferente do nosso e tal. Mas a gente pensar que eles passaram pela mesma trajetória dá um conceito de justiça maior da parte de Deus, né? Realmente. E aí eu gostaria de falar uma coisa aqui, com todo o respeito que eu tenho pelo Haroldo, gosto muito, assisto os vídeos dele, mas eu acho o seguinte, nós, enquanto espíritas, a gente tentar, né, interpretar ou entender ou achar que alguém nos comunicou que determinado personagem é a reencarnação de outro, é muito complicado. Por quê? Nós estamos restringindo, não é, muito os fatos históricos, não é, da Bíblia, acontecimentos da Bíblia, é um tanto quanto arriscado. A gente poderia até pensar, recebemos uma mensagem da possibilidade de ter sido a reencarnação de fulano Beltrano. Mas eu acho isso ainda nos dias de hoje um tanto quanto arriscado. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a tentar fazer isso, a gente começa a se tornar
espíritas evangelizados, certo? Então, a gente começa a fugir muito da metodologia do Kardec. Gente, perdão, com todo respeito pelo Haroldo, pelo conhecimento que ele tem, que o meu, perto dele, eu nem existo, né? Uma pessoa inteligentíssima, mas esse caminho de interpretar a Bíblia é um tanto quanto arriscado, não é? Eu fico imaginando hoje, Kardec, o que ele diria disso, certo? É um tanto tentar andar de cá e de lá, certo? Eu tenho muito receio quanto a isso. A não Mas é ser isso mesmo, que, José. não é? Certinho, certinho. Eu tô certinho, é isso mesmo. A Certinho. gente tem que ter esse cuidado mesmo, porque senão a gente começa a andar sem pensar, sem ser racional, né? É coisa que não agrega Ainda também. bem, pensei que você ia me expulsar do grupo Não, pelo definitivo, contrário, Fernando. imagina, de forma alguma. Acho que é sempre bom lembrar essas coisas, né? Pessoal, eu queria também falar o seguinte, a gente comentou também, só para, que é um resumo, né? Sobre a questão do exército, né? Porque aí no versículo falava que apareceu o anjo com uma multidão dos exércitos celestiais. E comentaram aí também na reunião passada que na luta entre o bem e o mal, o Cristo aparece como o Senhor dos exércitos, né? Acho que foi o Carlos que disse isso, principalmente no Apocalipse. E o que seriam esses exércitos celestiais, né? Eles são pleiades de espíritos superiores que trabalham pela causa do bem, pela causa do amor, né? Uma Existem... coletividade, né? Isso. É um coletivo. É um Justamente. grupo de Mas na interpretação bíblica, eles são guerreiros, né? Eles A gente comentou lutam. sobre isso, Há né? Que uma existem várias guerra no situações. céu. São guerreiros. Eles são incumbidos por Deus para dizimar populações quando fazem o mal, né? Igual Sodoma e Gomorra. Pensa bem, homem, mulher e animal foram destruídos por causa da maldade de adultos. Então, a gente tem que refletir sobre isso Refletir. também, né? Essas citações, conforme a gente mesmo disse na reunião passada, né? Elas estão repletas no Antigo Testamento, nos Evangelhos e na doutrina espírita também. Eu até li na reunião passada a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala também sobre os exércitos, né, celestiais. E que a luta principal desse exército aí foi, conforme eu disse, né? É a luta da nossa transformação da nossa ignorância no amor. Ramon, Oi, Gleide. releia, por favor, releia a frase do Glória a Deus no mais alto do céu, na tradução ou na Bíblia que vocês estão lendo, que eu vou ler uma católica, tem uma diferença. Aqui até compartilhei essa tradução do Haroldo Dutra Dias. Tá? Como que é a frase? Tá vendo aí já? Ó? Como que é a frase? Essa é a frase. Glória a Deus nas altas. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus. Até depois eu queria falar um pouquinho sobre louvor, né? A gente vai explorar um pouquinho mais. Louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Como é que está aí, Muito diferente a minha Bíblia católica. Como que está aí na sua? Minha Bíblia católica fala assim: subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celeste, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Como eu fui católica, a paz era só para os de boa vontade. Os de má vontade está fora dessa paz na terra. E eu achei muito interessante que o termo milícia e miliciano hoje está tão discutido que usaram a multidão da milícia
celeste. Achei esse termo da minha Bíblia interessante. E paz na terra aos homens de boa vontade. E eu, como católica, entendia isso. Com o Espiritismo, é por isso que eu vou chegar lá. Como eu me tornei espírita, né? O Antônio Carlos Essado e a Marlene, que me deram o primeiro evangelho espírita, né, na minha vida, então eu fui curiosa, vamos ver isso. O que é isso? Que diferença é essa de moral evangélica de um e de outro? Então, você percebe que a tradução agora feita, você pode ver que a paz assim, boa vontade para com os homens, não é? Boa vontade, diz assim, agora lá na católica está paz só aos homens de boa vontade. Olha, como muda completamente. Muda muito. Eu, pessoalmente, acho que essa parte, da forma que o Haroldo colocou, e acho que na Bíblia de Jerusalém está assim também. Depois eu vou pegar aqui para ver. Eu tenho Jerusalém, estou usando. Eu acho que faz mais sentido, porque até o Emmanuel fala isso, depois, já que você puxou, vamos fazer isso. Deixa eu pegar aqui, eu vou até compartilhar minha tela, para vocês verem. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém aqui, Ramon. Legal. Se você puder ver se está igual ao do Haroldo, eu acho que está. Eu lembro que eu olhei. É paz na terra para os homens de boa vontade. Né? Boa vontade para com os homens, não é? A de Jerusalém está diferente um pouquinho. Como é que está aí? Que é que eu estou usando. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que Ele ama. Ah, tá certo. Viu? Legal. Uma pequena interpretação dá Verdade. uma completa mudança. Mas vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o comentário do Emmanuel sobre essa parte. Ó. Vocês estão vendo aí na tela, né? Está no livro Antologia Mediúnica do Natal. A mensagem chama Mensagem de Natal. E aí é exatamente sobre essa passagem. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Né? Eu vou ler novamente pelo menos o comecinho aqui. Ó. O Cântico das Legiões Angélicas, na Noite Divina, expressa o programa do Pai acerca do apostolado que se reservaria ao mestre nascente. Então, é interessante. Olha, é o programa, né? É o programa do que Jesus veio fazer na Terra. Né? Essa é a explicação que o Emmanuel dá, achei muito interessante. Então, o louvor celeste sintetiza em 3 enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. Forte isso, né? Vê que essas 3 coisas ali, segundo Emmanuel, está falando do evangelho inteiro, né? Então, olha lá. Glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo de todo o coração e de toda a alma. Eu vejo a lei de adoração aqui, né? Está o louvor escrito lá atrás, né? Eu vejo a lei de adoração aqui. Depois, ó, paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. E boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. Né? Então, assim, considerando essa explicação do Emmanuel, acho que essa que não coloca como um grupo exclusivo, mas sim algo que o Cristo está oferecendo a todos, né? É por isso que eu achei mais interessante. E isso que eu acho interessante. Essa explicação tem muito mais lógica do que como eu aprendi. Vocês entendem? Então, eu tenho termos de comparação como eu fui educada, como a minha visão. Você vê que quando você educa uma criança, um jovem, fica tão impregnado esse conhecimento que é muito difícil ele romper essa barreira de aprendizagem para que você entre numa doutrina com uma profundidade muito maior que é o Espiritismo. E isso são para poucos que são curiosos, o resto está todo mundo acomodado
nessas condições de paz na terra só aos homens de boa vontade. Os que têm má vontade estão excluídos. Então, isso aí é muito sério. Nós temos que ter consciência disso, paciência com os católicos, como vocês têm que ter comigo também, porque uns com os outros. Todo mundo tem que ter uns com os outros. Não é só com você, nem só comigo. É o que Jesus falou, são os doentes que precisam de remédio. É isso mesmo. E aproveitando, né, podia entrar no louvor, né, que é a lei de adoração. É uma coisa que, pessoalmente, eu não sei fazer muito bem. Eu me cobro isso, mas eu fico com a impressão de que lá no meu coração eu ainda não entendi isso, né? Que é a lei de adoração. Então, a gente é muito bom para fazer prece pedindo, né? E a gente tem que fazer mesmo. Estou falando que a gente não tem que fazer, não. Mas louvar, né? Realmente você ter aquele sentimento de gratidão, de reverência a Deus, é uma coisa que você vai falar, Nara, por favor. Não, é porque você falou assim, eu tenho... Não, aí você falou assim, eu tenho dificuldade. Eu entendo que esse louvor a Deus está muito ligado ao desenvolvimento da nossa fé, que ele não vai ser louvado, porque quando a gente fala, vai lá no dicionário, o que é louvar a Deus? Reconhecer a sua sabedoria, a sua perfeição, elogiar, tem até o termo lá, né? Louvar como elogiar. Então, eu sei que Deus, isso eu falo, Senhor, tu és o Criador, tudo bem. Mas eu penso, assim, como você falou isso, dessa dificuldade que nós temos todos, que esse louvar, ele deve ser isso, muito ligado, pelo menos assim, para mim eu penso, não sei, muito ligado à fé. A fé no sentido assim, eu não preciso ficar verbalizando que esse Deus é tudo isso. Eu vou ter que expressar isso na minha ação de cada dia, no reconhecimento de tudo que me envolve, que eu sei que é criação divina. Então, é muito da fé, eu penso, e de sentir esse Deus. Por exemplo, eu estou andando na rua e vejo as florzinhas, ou vejo o mato, ou vejo uma árvore, passo embaixo. Quando eu tenho aquele sentimento, não é assim, seguido, fico pensando nisso, não. Mas em amplitude, esse reconhecimento ao tudo que ele é, eu acho que isso é o louvor. Então, nós, assim, eu sei, igual você falou, a gente mais pede do que louva. Kardec falou que podemos louvar, agradecer e tal. Mas eu acho que esse louvor é mais de expressar no sentimento, nas ações de cada momento, no reconhecimento e, sobretudo, na hora do testemunho. Porque eu posso estar assim, aconteceu uma coisa muito triste agora, né, na minha vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir. Eu levo o meu pensamento a Deus e peço. Só que aquele pedido, ele está revestido de, assim, uma certeza da justiça, da perfeição divina, mas, ao mesmo tempo, quando eu peço, é reconhecendo que, apesar dele ser justiça, perfeição, está tudo certo, ele é misericórdia, então ele me dá esse direito ele é misericórdia, ele é bondade, ele me dá o direito de me dirigir a ele. E essa segurança que eu tenho interior, que talvez seja, para mim, uma fé, uma certeza e até uma sintonia com esse Pai, para mim isso é louvor, viu, Ramon? Não sei. Não, você sabe que, não sei se alguém quer comentar, mas só fazendo um adendo no que você disse. Fazendo adendo, não. Vamos ler isso aqui agora pensando no que você falou. Ó, juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu. Então a gente já sabe que esse exército do céu são outros espíritos superiores, puros, né? Que se juntaram ao anjo que estava dando a mensagem, né? Louvando a Deus, quer dizer, que eles estavam trazendo, então, no coro do coração deles, tudo isso que você acabou de falar para a gente, né? Certo? Irradiando deles, sem palavras, ou com música, sei lá o que eles estavam percebendo, né? Essa visão da grandiosidade de Deus, né? Obrigado, Nara. Ramon, não sei se foi a luz,
que falou no... Lúcia até tá aí, ela pode falar, que parece que louvando, né, e depois dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra, né, esse versículo aí, foi uma exaltação, né, seria um cântico, pelo que ela falou, como você mesmo disse, uma música, né, acho que ela citou como reverência, uma reverência a Deus, né? É verdade. Que aquele anjo que estava ali na frente, né, ele estava acompanhado desse exército celestial, e eles estavam celebrando a boa nova. Porque a partir daquele momento ali, estava nascendo Cristo. Pensa que momento mais importante para você fazer um cântico e louvar. O representante, né, o maior representante de Deus na Terra, estava chegando no planeta, nascendo, né? Então, tem tudo a ver com o que você disse. A Lúcia até tá aí, pode reforçar, Lúcia. Eu estou simplificando o que você falou, mas eu acho que você falou muito mais de forma completa isso. Aliás, a Lúcia sempre traz umas visões assim da natureza, né? Da visão de Deus, né? No todo, que eu sempre gosto muito de ouvi-la. Não sei se ela está apta a falar aí, mas... Agora, essa questão de exército, para mim, isso aí é uma metáfora, porque quando se fala em exército é um agrupamento treinado, eles são obedientes, tem uma parte desse significado. Então, é uma metáfora, porque metáfora é sempre comparação, né? Então, como na época lá, o pessoal vivia brigando, né? Fazendo guerra atrás de guerra, tanto é que Jesus falou para Pilatos, né? Se eu quisesse, eu pediria para os meus ministros aqui, né? Chegar aqui e acabar com tudo. Mas acontece que ele, como é um plano educativo, respeita o livre-arbítrio, né? Até certo ponto. E tinha toda aquela questão das profecias para mostrar que era ele e tal, né? Oi, Nani. Sim, Posso falar? Opa. Então, né? Essa história de adorar a Deus não é tão simples assim. Né? Se perguntar para as pessoas o que é adorar a Deus, não é? A gente vai perceber que na nossa cultura as pessoas foram mais intimidadas, né, por Deus, né, as religiões, né, do que incentivadas a conhecer realmente a Deus, como nós, enquanto espíritas, conhecemos. Então, elas mais pensavam em Deus como alguém que ia punir do que alguém, né, que ia proteger. Embora Jesus tenha vindo e mudou esse conceito totalmente, infelizmente, ele permeou pelo cristianismo que foi acontecendo, não é? Então, nós, enquanto espírita, porque eu, antes me perguntava assim, mas Deus, ele não vai pedir para ser adorado. Não faz sentido. Realmente não faz sentido. Aí, quando a gente pensa à luz de Kardec, à luz desse Deus que nós aprendemos, aí faz sentido. Por quê? É um Deus que, em termos de sentimento, de igualdade, de amor, ele não tem como explicar. Então, quanto mais nós conhecemos esse Deus, então a chave é conhecer esse Deus, como diz o Ramon no início da reunião, quando a gente conhece esse Deus, a gente vai adquirir liberdade,
porque aí a gente começa, ó, me falam isso. Falei, peraí, a partir desse Deus que eu conheço, que é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente tudo, isso não faz sentido. Então, o que acontece? À medida que eu vou conhecendo esse Deus, eu vou respeitando, amando, reverenciando, porque o meu conhecimento dele é que vai fazer com que eu me aproxime dele com outros olhos, não com olhos de medo, não com olhos de obrigação, mas com os olhos de admiração. É isso que vai também fazer com que eu me transforme, porque eu sei que eu consigo perceber o que ele quer que eu faça, do amor dele por mim. Está no coração, né, Lucélia? É questão do sentimento. Começa a ser uma questão de sentimento, esse conhecimento, né? Isso. Então, a gente tinha que mudar esse conceito de adorar. Porque aqui, louvar a Deus, até para os israelitas, né, era um tanto quanto, para eles, Deus, né, era um Deus ainda punitivo, era um Deus vingativo, não é? Não é do Deus que eles vão conhecer a partir de Jesus. Né? Jesus veio mudar isso. Então, vamos pensar mais em conhecer Deus para reverenciar, louvar com mais sabedoria, precisão. É isso que ele espera de nós, né? É isso mesmo. Fica a dica, né, Lucélia? Isso mesmo. Bom, pessoal, quem tem alguma coisa a falar do estudo anterior, ou a gente pode passar para o estudo dessa semana? Quem quiser complementar alguma coisa, senão a gente já passa para os versículos dessa semana. Ramon, você consegue colocar na tela para nós os versículos 15 e 16? Hernani, Oi, Silvia. eu gostaria de fazer uma observação. Pois não? Com relação ao que a Lucélia falou das mensagens mediúnicas falando quem é quem, ou tantas outras que nós temos, a gente tem que lembrar que a doutrina espírita, ela é inteira mediúnica. Ela não é de Kardec. Então, as mensagens mediúnicas precisa ter um peso grande. Mas eu acho que ela quis dizer, Silvia, mais pelo conteúdo do que pela pessoa. Porque se a gente apegar na questão da pessoa, às vezes a gente corre o risco de não usar muito a questão racional, né? Mas eu concordo com você nesse sentido, né? Pelo conteúdo, não pela pessoa em si. Não sei se deu para você entender. Eu entendo, Silvio, o comentário da Lucélia, até eu entendi o que você falou e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque enquanto espíritas a gente vem navegando de um extremo para o outro, né? A gente tem tido muita dificuldade com isso. Ou a gente cai no misticismo extremo ou a gente cai numa ortodoxia extrema, né? E se fecha para tudo. Então, o seu comentário é muito válido e bem apropriado. Acho que faltou a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? Mas eu entendi o comentário da Lucélia mais no sentido assim, para a gente ter cuidado e não cair, por exemplo, que hoje tem uma vertente espírita que acredita que o Chico foi Kardec, e tem uma outra que acredita que não é, e fica todo mundo se digladiando por causa disso, e a gente se perde no estudo, que é o que realmente importa, sabe? Então, eu acho que é mais nesse sentido, assim, um comentário da Lucélia, é válido, e ela comentou assim no sentido, olha, pode até ser que seja, né, como uma... Ela até usou esse termo que eu fiquei atento. Ela usou o termo no sentido, uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Mas se a gente ficar ali também muito tempo ali remoendo essa questão, a gente perde tempo, né? Então, eu acho que é só... Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, Lucélia, mas eu entendi dessa forma, né? Desculpa. Não, a Silvia tem razão. A obra
escutando, Ramon? Ramon? Oi? Está escutando? Estamos ouvindo, pode falar. Realmente a obra é toda mediúnica. Realmente nós continuamos a receber instruções mediúnicas. Só que a gente não pode esquecer de ser equilibrado, usar da balança do Kardec, a metodologia do Kardec, não realmente, como o Ramon falou, de um extremo ao outro, porque se a gente não manter esse equilíbrio, a gente vai começar a assimilar conceitos que não vão encontrar lugar no edifício do Kardec. Então, não é ir para um extremo ao outro, é usar o equilíbrio, não é? Não ser místico e nem cético. A metodologia do Kardec, o que ele usou com as informações mediúnicas que ele recebeu. E disse para nós fazer sempre mesmo. Lucélia, aconteceu alguma coisa com o seu microfone. Agora voltou. Voltou? Uhum. Então, o Kardec ele ensinou a gente a fazer isso, a ser equilibrado, não é? Recebeu informação, passe por aquilo que ensinei a vocês. É nesse sentido, é o equilíbrio. Não ir achando que porque falou aquilo pode ser ou não. Vamos ver se é. Ou deixa lá de quarentena, como diz o Hernando. Vamos passar para frente alguma coisa que a gente não tem como confirmar, não é? E o João falou, não creais em todos os espíritos, provai primeiro se eles vêm de Deus. E Kardec é muito rigoroso nessa questão de comunicação espírita. Ele nos ensina a ficar sempre com o pé atrás, analisar o conteúdo, não dar bola para nomes. Isso tudo ele explica lá no livro dos médiuns. E a gente cai, viu, Tony? Uma vez eu fui no estudo na Comenesp, a pessoa pegou várias frases e colocou para a gente analisar. E aí colocava a frase e colocava lá embaixo, Papa tal, Bezerra de Menezes. Aí foi colocando. Aí todo mundo, nossa, que beleza, olha que maravilha. Aí depois, no final do estudo, ela falou, essa frase aqui não foi de Bezerra, não, foi de Hitler, essa outra aqui foi do Nietzsche, essa frase foi do tal. Mas quando colocava o nome de uma pessoa que era conhecida, automaticamente a gente tende a achar que aquilo ali é o correto. E a gente tem que passar pelo crivo da razão. Então, a gente tem que ir pelo conteúdo e não por quem está escrevendo, por quem está sendo renomeado, né? Tanto é que tem aquelas mensagens lógica, assinadas por Jesus, que algumas ele deixou de lado. Então. Né? Mas foi interessante a Silvia levantar isso aí para a gente fazer um raciocínio em cima desse assunto, né? Muito bom mesmo. Tudo é Ótima válido. observação da Silvia, muito boa. Com certeza. Realmente, valeu a participação da Silvia, no meu entender, que a primeira revelação é um homem só, Moisés. Segunda revelação, Jesus. Terceira revelação, não é uma, é dos espíritos. É dos espíritos. Doutrina dos espíritos. Muda completamente a revelação em si. Então, tem sentido o que a Silvia falou. Por quê? Porque a doutrina é dos espíritos. Concordo com a Lucélia também, que tem que se passar pela metodologia de Kardec, que é verificar, e o que o Tony falou, se os espíritos são de Deus. Bom, gente, mas eu não quis dizer que deve aceitar qualquer mensagem sem análise, não, viu? Nós porque entendemos. Outro dia mesmo eu entrei em conflito com uma mãe de uma evangelizadora, de um menininho, justamente porque pôs uma mensagem
que o fundo não parecia ser de Bezerra de Menezes. Aí eu fiz um alerta, né? Mas é assim, a gente tem que levar em consideração as mensagens, mas com análise. É isso. Gente, só Hernani quer fazer falar, um comentário rapidinho, que isso tudo que vocês estão falando lembrou uma situação que aconteceu no grupo da minha família essa semana, de uma tia que postou uma mensagem que estava circulando, e meu pai respondeu falando assim, que tem fake news espiritual. E a gente ficou nessa discussão aqui em casa, das fake news que rolam por aí, de mensagens mediúnicas e tudo mais. E acho que é uma discussão extremamente importante desse ponto de equilíbrio, né? Da gente não cair nem para um lado nem para o outro, de ficar no crivo da razão, realmente. Rapidinho, só isso, porque eu acho que é válido falar da fake news aí. Perfeito, isso mesmo. Assim, Pode falar um pouquinho, Ramon? Oi, Jô, claro, por favor, fala assim. Então, eu acho assim que concordo com tudo que foi falado, né? Eu acho que é bom a gente estar sempre atento, né? E o que a gente aprendeu aqui pelo teor, né, do conteúdo, a gente imagina assim a grandeza do espírito, né? O grau. Mas assim, foi bom a Silvinha mencionar isso. Eu acho no sentido assim educativo, de que realmente, muitas vezes, quando é comentado isso, é para a gente pensar na reencarnação, realmente, né? Nas vidas sucessivas, e às vezes, assim, tomar do ponto educativo, por exemplo, quando a Lúcia fez a palestra que ela falou lá de Madalena, aí comentou da possibilidade, né, de que a Madre Teresa tenha sido, né, uma das mais recentes, né, reencarnação, no caso, foi falado. Quer dizer, a gente não tem como comprovar isso, mas eu acho que vale pelo lado educativo e, claro, sempre a gente passar tudo nas três peneiras, né, a gente não levar isso, porque senão a gente, parece que a gente fica fofoqueiro, né, e de repente a gente fala e alguém escuta e vai repassando. Mas é interessante do ponto de vista educativo, para a gente pensar assim, falar assim, nossa, a pessoa que, por exemplo, o espírito, se fosse o caso, por exemplo, Madalena viveu lá naquela época, né? A gente fala assim, nossa, ainda reencarnou aqui na Terra agora, Madre Teresa, quer dizer, a gente fala assim, nossa, é um exemplo, né? Uma pessoa sentida, a gente admira muito, mas aí faz a gente pensar, né? Então, só queria trazer esse ponto, assim. Obrigada, é verdade, Jô, isso que você falou é verdade. Porque, assim, a gente falou de dois extremos, mas tem um outro também, que a gente não pode cair, que é também a gente não deixar de analisar tudo, né? Então, o próprio Kardec, ele tinha isso, né? Ele tinha o Índice Razonado Espírita, né? Que era uma bibliografia extensa que ele recomendava que todo mundo estudasse, né? Lá tinha de todas as vertentes filosóficas do globo, né? Eu estou fazendo um curso do Alberto Almeida que chama Cuidando da Sua Criança Interior. E um dos vídeos que eu assisti essa semana, ele estava fazendo uma... Até lembrei de você, Jô, porque eu sei que você gosta de budismo, essas coisas. E aí ele estava falando sobre os conceitos da psicologia transpessoal e fazendo um cruzamento com os conceitos budistas. É incrível, incrível. Como que as ideias que a ciência chegou estão alinhadas com os conceitos budistas, por exemplo. E aí, sim, então a gente não pode deixar também de olhar, de analisar. Como no caso de Madalena, por exemplo, a gente não sabe se é verdade, né? A gente precisa de mais tempo, eu acho que um dia nós vamos saber. Mas essa informação me toca o coração. Me ajuda a me aproximar da Madalena, me ajuda a me aproximar de Jesus, né? Então, faz todo sentido o que você está falando, só concordando com você, né? Inclusive... pode continuar. Não, vai lá. Fala você. Pode falar. Tranquilo. Não, pode falar. Eu já terminei, manda abraço. Então, incrível, assim, que conforme a Lúcia estava falando, né, eu não tinha, assim, feito pesquisa, nada, mas estava vindo a intuição para mim de que seria a Madre Teresa,
Então, eu pensei assim, ó, eu não sei se é uma sintonia com o pensamento da Lúcia, se foi nas atitudes que me fez pensar na Madre Teresa, no sentido de realmente cuidou de leprosos, né? Até uma coisa que ela era muito amiga da princesa Diana também, né? E que visitaram essa região. Então, assim, me veio essa intuição antes da Lúcia falar. Então, foi uma coisa assim, muito tocante para mim, né? Então, assim, da forma educativa mesmo, né? Para a gente pensar nisso. Obrigada, gente. Isso aí, pessoal. Muito bom essas recordações. Bom, nós vamos estudar hoje, então, pelo menos começar a estudar, porque eu acho que não vai dar tempo da gente abordar tudo, mas não tem problema, nós não temos pressa, né, Ramon? Isso mesmo. Vamos estudar o que der, e depois a gente, no próximo estudo de Maria, a gente estuda o que faltou, não tem problema. Então, vamos ler o 15. Eu vou ler o 15 e o 16, mas a gente vai começar pelo 15, tá? Ora, quando os anjos se afastaram deles, em direção ao céu, os pastores disseram entre si: percorramos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressados e finalmente encontraram não só Maria, mas também José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Bom, então nós vamos Podia estudar começar isso por essa aí. palavra aqui, ó, viu, Hernani? Eu vi que você já fez céu aqui. sublinhou, né? Acho que essa aqui dá para ficar umas 2 reuniões falando de céu. Dá. Bom, aqui, tem um pessoal pessoal que não tá muito quieto aí, queria colocar eles para conversar, Ramon. Manda brasa. Você acha? Manda brasa. Pessoal aí, ó, a Helena, faz tempo que não fala nada. O Íris, né? Iraci, boa tarde também. Carlos, a própria Marina. Se vocês quiserem falar sobre esse versículo aí, ó, fiquem à vontade. Os gênios também ficam pensando, viu? Então, é isso que eu fico pensando. Tanta coisa boa aí dentro dessa cabecinha, podia colocar para fora para nós, né? O Ramon deu uma dica aí, ó, da gente começar pela palavra céu. Esse céu tem tantos significados. O que seria isso, né? Quem quer começar? Pessoal, céu, se você for ver o significado da palavra céu, significa cheio d'água, sabia? Lugar de onde cai a água. Então, de forma geral, tudo que fica acima da terra é o céu. Se a gente for ver assim. Por isso que a gente vê, às vezes, no Antigo Testamento lá, né? Falar do firmamento, eles acreditavam que tudo que O ficava no Senhor céu, pairava sobre as águas. o céu parava sobre as águas, justamente. E que existia água nos mares, nos rios, e água nos céus, né? No firmamento. Então, por isso que tem esse significado, cheio d'água. Essa é a primeira Mas essa água aí visão. de Gênesis, ela está se referindo ao fluido cósmico universal, né? Então, aí a gente pode expandir esse pensamento. Bem lembrado, Tom. Segundo os estudos do Haroldo, viu, gente? Quando ele estuda o Gênesis, ele explica bem isso aí. Mas, às vezes, vai sair fora. Bom, não sai porque você perguntou, né, de céu, já associou com água. Com água. Quer dizer que está dentro. Essa questão da água, a gente pode associar com algumas outras passagens, né, eu acho, do Evangelho, por exemplo, a da mulher samaritana, da água que realmente sacia, e pensando nessa questão da construção do reino do céu como essa construção dessa fonte de uma água que realmente sacia, acho que aqui a gente pode entender, até porque depois vem o pastores, que no fim das contas a gente vai conseguir depois dar uma assimilada,
Mas essa em direção ao céu é em direção a essa... Eu não sabia dessa questão da água, mas você falou água, eu lembrei da passagem da mulher samaritana, né? Uhum. Dessa água que sacia para sempre, né? Verdadeiramente. Aí é outro sentido de água, né? É só para completar, assim, para ver, faz sentido essa discussão de água, porque uma das formas que os judeus, aí a Lúcia e a Lucélia podem me ajudar a explicar melhor, eles imaginavam que a Terra estava dentro de uma taça virada de cabeça para baixo, e que tinha água por cima e tinha algumas janelas que se abriam de vez em quando para a água cair, que é a chuva, tá? Então, se vocês puderem me ajudar a continuar o que eu falei aqui, mas tem tudo a ver falar da água na questão do céu, tá? Ramon, pode É o falar? firmamento, né? Vai lá, me salva aí, Luciana. Então, né, infelizmente, né, embora os sumérios tivessem um conhecimento até diferente de achar que essa terra era plana, mais ou menos, não é bem plana, né? Eles achavam que tinha um conceito diferente, bem mais evoluído. Nós sabemos que esse conceito não foi absorvido por todos. E o israelita, em geral, acreditava realmente nisso, né? Que a terra era assim, uma abóbora, tinha uma parte e a outra no meio dela ficava água, com os portais, o vento passava num, o outro passava no outro, abriam desse água, e para eles também, céu era a morada dos anjos, né? Dos espíritos, né? Dos anjos. O conceito deles era ainda muito primitivo. E se a gente for pensar que eram pessoas muito simples, na maioria, e principalmente os pastores, eles iriam relatar que realmente, né, eles foram para o céu, não no céu que eles acreditavam fosse acima dessa abóbora, né? Eles acreditavam mesmo que havia um fim que era tudo rodeado por água, com pilastras, né, segurando, né? Era ainda um conceito muito, muito primitivo, não é? Então os anjos foram para o céu. Deus morava no céu, existia embaixo Sheol, né? Que era dos mortos, né? Algo mais ou menos assim. Pessoal, Lucélia tocou num ponto interessante. Os anjos foram para o céu. Existe um lugar específico que a gente pode chamar de céu? Ou não? O que vocês falam aí? Mas Canara quer falar. Não? Deu coceira. Não, depois eu falo coisa errada. Eu acho que, assim, anjo foi para o céu. Nós sabemos que o universo ele tem as moradas em graus diferentes, né? Então, é evidente que... as moradas. É evidente que locais preparados... Porque lá no Caminho da Luz, ele fala assim, que os prepostos de Jesus vieram para ajudá-lo, né, na construção do planeta e tal. É lógico que no Evangelho fala mundos felizes, morada de espíritos, mundos celestes, moradas de espíritos puros. Então, tem lugares, gente, isso aí nós temos que aceitar, que tem lugares que são diferentes uns dos outros. E é lógico que espíritos executando atividades a serviço de Jesus, a serviço de Deus, que são mensageiros diretos de Deus, esses espíritos puros, eles não ficam aqui. Agora, não quer dizer que eles não vêm, né? Então, para mim, não sei, porque vocês vão aí mais fundo, mas para mim, céu significa aquela morada ou estado espiritual porque não é que fazem, esses espíritos estão no céu, acho que é esse estado espiritual de bem-estar, de alegria, de felicidade, de harmonia perfeita, né? Agora, aí no texto, eles
Eles vieram à Terra com uma tarefa, sintetizar a missão de Jesus, que é a sequência do texto, sintetizou ali a missão de Jesus, né? E, sequência não, aquele texto anterior, né? Que fala glória a Deus, paz na terra, etc. E depois eles foram cuidar lá das outras coisas, foram para o céu, mas não sei se estou certo. Interessante, Nara, que na tradução mesmo, lá do hebraico, o céu não tem no singular. Céu é céus, é só no plural. Porque são várias moradas mesmo. Conforme os espíritos se comungam com as mesmas ideias, eles vão formando moradas diferentes, também conforme as suas evoluções, né? Então, a gente fala lá em espírito puro. Mas os espíritos puros, a gente também sabe que eles têm várias tarefas na obra divina, e por que não, de repente, eles se reúnem conforme as tarefas que eles têm a cumprir? Então, pode ser um determinado céu, outro determinado céu, mas isso aí é só uma hipótese também, viu, gente? Dá para conversar muito sobre isso. Mas no conceito aqui deles, qual seria? Eles sabiam que, no conceito desses pastores... Então, aí a gente tem que pegar o conceito da época, né? O que eles pensavam? Se eles imaginavam que anjos eram seres especiais na criação, então poderiam pensar que existia um lugar determinado para eles, né, Lucélia? Como Deus... Imagino isso. Eles imaginavam Deus até com aparência humana, né? Atribuir para eles entenderem, né? Mas aí a gente pode pensar assim, eram todos que pensavam assim? Ou alguns que estavam um passo na frente, como sempre vai existir, pensavam de forma diferente, né? Nós estamos falando aqui deles, né? Eu imagino que as pessoas que eram responsáveis pela lei oral, né? Que deu origem a Mishnah e a Guimará, eles tinham um conceito mais, né? Superior a isso, né? Elevado, né? É isso mesmo que eu até queria completar aqui. Por exemplo, alguns hebreus possivelmente ele fala assim que alguns os hebreus tinham tais ideias, depois de explicar aquele negócio da taça lá e tal, né? Mas não nos devemos esquecer que os homens do Antigo Testamento eram capazes de ter vívidas imaginações. E nunca dará certo tratá-los como literalistas de madeira. Isso está escrito aqui no dicionário, eu achei interessante, né? Aí ele vem, o sentido teológico de sua linguagem acerca do céu pode ser compreendido sem lançarmos mão do recurso de tais hipóteses. O céu é o lugar da habitação de Deus, bem como daqueles intimamente associados com ele. Né? O céu é a habitação presente de Deus e de seus anjos. Né? Entre muitos povos havia o pensamento de multiplicidade de céus. Né? Tem sido sugerido por alguns que o Novo Testamento dá testemunho sobre a ideia rabínica de 7 céus, pois existem referências ao paraíso e ao terceiro céu. Também dito que Jesus penetrou os céus. Também é outra passagem que fala, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. A linguagem empregada no Novo Testamento inteiro é perfeitamente capaz de ser compreendida para que se tenha a ideia que o céu é o lugar da perfeição. Bem forte, né? Dependendo do que a gente está pensando de céu, não precisa ser perfeito para estar, né? Mas céu é a palavra que às vezes é empregada perifrasticamente para dizer lugar de Deus, né? Então, sendo lugar de Deus, quando o filho pródigo diz pequei contra o céu, ele queria dizer pequei contra Deus, né? E semelhante ao caso de João 3:27, né? Se do céu não lhe for dada, né? O exemplo mais importante disso é o uso que Mateus faz da expressão reino do céu, que parece ser idêntica à expressão reino de Deus.
finalmente cumpre-nos observar o emprego escatológico desse termo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Olha que interessante, é conhecido que o presente universo físico não é eterno, mas que desaparecerá a fim de dar lugar a novos céus e nova terra. Eu sei que por trás disso daqui tem aquela questão do sono eterno lá e tal, mas para nós espíritas, né, a gente sabe que um dia o planeta, a gente não vai precisar mais dele, ele vai deixar de existir e outras moradas vão surgindo. Eu achei muito interessante, né? E devemos compreender que tais passagens indicam que a condição final das coisas será tal que a vontade de Deus será perfeitamente expressa por elas, né? E tem também aquela questão de reino dos céus, né, que é muito empregado, reino de Deus, reino dos céus, né? E esse é o tema central da pregação de Jesus, né, nos evangelhos sinóticos. Mais um detalhe, deixa eu ver. E talvez eles tenham trocado o reino de Deus, ao invés de falar reino dos céus, porque eles evitavam falar a palavra Deus, né? Pronto, é isso aqui. E eu achei interessante aí dentro do que chegamos no que a Nara falou, né? No livro, eu tô lendo aquele livro do Divaldo Novo, que ele fala no rumo da regeneração. Aí tem uma frase lá que está escrita assim, ó, o reino dos céus encontra-se no coração pacificado, no sentimento de amor, de compaixão e na conduta reta e gentil para com todos, né? E aí, Hernando, depois eu tenho um texto do Emmanuel aqui, tá? A hora que você achar que deve, a gente pode encerrar com ele, se for o caso, tá? Tranquilo, passo para você. É que a Lucélia falou da sabedoria do povo hebraico, né? E eu acho que esses ensinamentos da Torá, até me baseando naquele bate-papo da Dora Encontre, que a Ana compartilhou comigo, né? Agora me fugiu o nome de novo, do Rabino, fugiu outra vez, mas ela pôs lá no grupo. E a interpretação de Deus que esse Rabino, à luz do judaísmo, faz é incrível, né? E a gente sabe que essa tradição, ela vem desde essa época de Jesus. Aí já tinha gente lá naquela época que entendia Deus dessa forma, né? Eu assisti também, ele fala do Deus imanente, né? Isso. O Deus que está presente em tudo. E do Deus transcendente também, que pode ser esse Deus que está lá nesse céu que você falou. Mas aí a gente fica aquele questionamento. Se eu estou em comunhão com Deus, e o céu é o lugar onde Deus está, se eu estiver em comunhão com Deus aqui, eu posso estar no céu. Entendeu? É isso mesmo. Então, assim, a gente não conhece o íntimo de Deus, né? Quem somos nós, uma gota no oceano para entender o oceano, né? Então, a gente conhece muito pouco da intimidade de Deus. Mas a gente sabe que ele está em tudo. Então, essa questão dos céus pode se expandir muito. Mas que ela é uma questão de foro íntimo, né? Sem dúvida. Sem dúvida. O Hernani? Sim? Hernani, pode falar? Pode sim. Então, tem um outro ponto interessante, que realmente havia, né, os estudiosos, né, que tinham um conceito diferente, mas a maioria do povo era muito simples. Tanto é que Jesus usava parábolas, porque ele não conseguiria outra forma de transmitir ensinos tão complexos para eles. Imagine Jesus falar que Deus está em todo lugar e lugar nenhum. Eles ainda não percebiam esse conceito tão, nem nós, né, hoje. E quando Jesus falava reino dos céus e reino da terra, por quê? Porque eles esperavam que Jesus fosse o Messias, que ia libertá-los da escravidão, porque a coisa mais importante para eles era a liberdade. Então, Jesus estava falando o tempo todo, gente, meu reino não é aqui, o reino é dos céus, não é? Para chamar a atenção para ele que era espiritual, e não realmente aquilo que eles esperavam de Jesus, que fosse, né,
libertá-los e trazer novamente o esplendor da nação de Israel. Até hoje, muitos judeus esperam que eles vão ainda se tornar, né, uma nação especial, né? Então, eu acho que era muito difícil o povo que Jesus conversava entender um conceito um pouco mais abstrato, por conta dessas parábolas, né, que Jesus usava, de coisas comuns a eles. Isso mesmo, né? Os tempos eram diferentes. Bom, Ramon, vou passar a palavra para você. Você quer ler esse texto aí, né? Posso ler. O texto, vou até compartilhar, que todo mundo pode ler comigo aqui. Melhor, né? É um texto do Emmanuel, tá no livro... Deixa eu ver se tem aqui no finalzinho. Aqui. Aflitiva e longa tem sido a nossa viagem multimilenária, através da reencarnação, a fim de que venhamos a entender o conceito de céu. É legal agora que o Emmanuel vai falar de várias teorias, olha que legal. Entre os chineses de épocas venerandas, afiançávamos que a imortalidade era a absoluta integração com os antepassados. Na Índia bramânica, admitimos que o Éden fosse a condição privilegiada de alguns eleitos na pureza intocável dos cimos. O Emmanuel tem uma forma sintética e poética de falar que é incrível, né? No Egito remoto, imaginávamos que a glória na esfera espiritual consistisse na intimidade com os deuses particulares, ainda mesmo quando se mostrassem positivamente cruéis. Na Grécia Antiga, supunhamos que a felicidade suprema, além da morte, brilhasse no trono das honrarias domésticas. Com gauleses e romanos, incas e astecas, possuíamos figurações especiais do paraíso, e ainda ontem, acreditávamos que o céu fosse região deleitosa, em que Deus, teologicamente transformado em caprichoso patriarca, vivesse condecorando os filhos oportunistas que evidenciassem mais ampla inteligência no campeonato da adulação. De existência a existência, entretanto, aprendemos hoje que a vida se espraia triunfante em todos os domínios universais do sem-fim, que a matéria assume estados diversos de fluidez e condensação, que os mundos se multiplicam infinitamente no plano cósmico, que cada espírito permanece em determinado momento evolutivo e que, por isso, o céu, em essência, é um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um. É por esse motivo que Allan Kardec pergunta e responde: nessa imensidade limitada, onde está o céu? A reunião pública de 24, né? Aqui é onde o Kardec perguntou, né? Em toda parte, nenhum contorno especial lhe traça limites. Os mundos superiores são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. E foi ainda por essa mesma razão que, prevenindo-nos para compreender as realidades da natureza no grande porvir, ensinou-nos Jesus claramente: o reino de Deus está dentro de vós. Muito bem. Tudo bem, Hernani? Falar o quê, hein? Falar o quê? Por isso, o Hernani, que falou, os anjos, quando falaram, falou assim, nasceu-vos. Falou assim, ó, voltando lá na parte que os anjos falam, ó,
Ele fala, nasceu-vos. Você vê? Nasceu-vos. E outra coisa, desceu do céu, né? Fala desceram do céu. Qual a finalidade dos anjos, entre aspas, né? Avisarem os pastores? Vocês acham que teve alguma finalidade? Qual a finalidade? De avisar os pastores? Porque não tinha zap? Será? Para a notícia espalhar? O que vocês acham? Por quê? Identificar aquele que chegaria. Então, olha, tá vendo? Nasceu-vos, nasceu em nós, nasceu-vos, nasceu em vocês. Era um aviso, os anjos avisaram certinho, nasceu-vos, um Senhor, né? E outra, a necessidade dessa revelação pelos anjos aos pastores. E eles, apressados, foram lá em Belém ver, encontrar José Maria, o menino, tal, enfaixado, manjedoura. Então, o que é isso? É que foi uma necessidade, né? De ter testemunhos também, para que espalhasse mesmo. Por isso que o próprio Cristo fala, eu quero que a minha mensagem chegue rápido, pegue fogo. Pegue fogo. Quer dizer, eu não vim trazer a paz, mas a espada seria trazer, não a guerra. Eu vim trazer a paz, como é que é? Eu vim trazer a discussão. É o que nós estamos fazendo aqui. Eu não vim trazer assim, todo mundo acomoda, agora chegou o Salvador, salvou todo mundo, foi lá na cruz, o Espiritismo é exatamente isso. E esse espalhar, eu tenho a impressão que a finalidade de espalhar para os pastores é porque hoje não tem zap. Naquele tempo não tinha zap, como diz outro. O Gleide, mas imagina a preparação toda para esses anjos conseguirem descer na atmosfera terrestre, né, para poder chegar nesse ambiente tão denso, né? Imagina, assim, a premiação nossa, no caso, assim, né, a graça de Deus em fazer isso, né? Não sei se estou usando a palavra certa, mas isso foi um grande presente para a humanidade, né? Interessante, João e Gleide, que a gente sabe pela doutrina espírita que nada é por acaso. Então, quando os anjos, né, fala lá assim, ó, vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Por que o Senhor deu a conhecer para eles? Então, a doutrina espírita vem nos mostrar que nada acontece por acaso, é por merecimento. Então, se eles foram os escolhidos para conhecer o Cristo e começar a divulgar a Boa Nova, é porque eles tinham conhecimento. Primeiro, porque eles tinham simplicidade. Jesus deu exemplo vindo na manjedoura, porque ele deu exemplo da simplicidade. E onde que a espiritualidade, a programação divina encontrou terreno fértil para essa divulgação? Através desses pastores que estudavam a Torá, que estudavam os ensinos, eles estavam conectados com essa mesma vibração divina. Então, a doutrina espírita é maravilhosa, né? Aí a gente percebe que não tem acaso. Tudo está devidamente no seu lugar certo, matematicamente, da forma certa. Isso é muito consolador mesmo, né, Hernani? Muito bom, Hernani, muito bom. Muito consolador. Maravilha, gente. Obrigada. Maravilha. É isso, imagino. Obrigado. Oi, Nani. Oi, Lucé. Um detalhe muito importante é que o livro de Lucas, né, esse sinóptico, ele não foi escrito para os judeus, ele foi escrito para os gentios. Então, a gente tem que perceber que a mensagem era para todos, que esse que estava nascendo era para todos. Não está escrito assim, ó,
é o Salvador dos judeus. Não, é para a salvação de todo homem de bem. Então, aqui é de uma importância maior do que a gente imagina, porque não era só... o que Lucas queria mostrar é que os outros povos, a humanidade inteira, estava incluída nessa mensagem, não é? Então, é por isso que ele escreveu esses relatos para os gentios, e não diretamente para os judeus, né? E por isso que é boa vontade para com os homens, para todos. Para todos nós. Não só aos homens, paz na terra, só aos homens de boa vontade, mas boa vontade para com todos. Lindo. Lindo, né? Quer dizer, o Messias esperado pelos israelitas não era para eles apenas, era para todos nós, era para sair de lá, não é? E se espalhar e chegar até onde nós estamos aqui, era para transformar a humanidade, né? Pessoal, nós temos ainda que estudar nesse primeiro versículo ainda algumas questões chaves, né, Ramon? Que dá para a gente extrair bastante coisa. Essa questão de percorreu até Belém, o Senhor nos deu a conhecer. Antes da gente entrar no capítulo 16, dá para a gente extrair algum conteúdo ainda disso aí. Mas não tem problema, não temos pressa, tá? No próximo estudo que a gente vai continuar, a gente vai voltar nesse assunto e vai dar para a gente explanar bastante coisa ainda. Bom, acho que é isso, nós estamos no horário. Vou passar para o Ramon fazer a prece inicial. Final, desculpa. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, esse momento sublime de aprendizado, comunhão que a gente viveu. Agradecer os espíritos amigos que nos inspiraram, trouxeram o lenitivo para as nossas dores, nossas angústias. Agradecer a Jesus por todos os ensinos que Ele nos trouxe, por nos fazer esse convite constantemente, pacientemente. E vamos pedir a Ele que nos ajude, que a luta é dura. Nós estamos em momentos difíceis, de angústia. Muitas pessoas em situações de penúria, estertorando na fome, na enfermidade, sem recursos e principalmente sem o recurso da fé. E vamos rogar a Ele que estenda os seus braços magnânimos sobre todos nós neste planeta, alcançando cada coração que nesse momento está opresso pela dor. Pedir que Ele esteja constantemente ao lado desses missionários anônimos que estão nos hospitais, trabalhando exaustivamente, colocando em risco as suas vidas para salvar outras. Envia, Jesus, seus emissários para fortalecê-los, para guiá-los. E por fim, Senhor, nós pedimos que a sua misericórdia se estenda sobre os nossos líderes,
que de alguma forma a gente alcance a paz em nossa sociedade. Abençoe os nossos lares, nossos familiares. E esteja conosco, Jesus, sempre. Que assim seja. Isso aí, amigos. Uma boa tarde a todos. Domingo que vem estaremos de volta com o estudo do Ramon, né, Ramon? Você vai antecipar o estudo do apóstolo, né? Isso, Judas. Vamos falar de gente, o apóstolo esse aqui. Judas Iscariotes, isso. Judas Iscariote. Tá. Tchau, pessoal. Obrigada, viu? Bem-vinda, Nara. Boa tarde. Fazemos votos que você continue com a gente, tá? Parei. Obrigada. Obrigada. Foi um prazer tê-la com a gente. Boa noite a todos, pessoal. Tchau, boa semana. Boa noite, Carlinhos. Vai com Deus. Obrigada, gente. Maravilha disso. Não falou nada hoje, Carlos. Por quê? Tá com problema aqui na internet, rapaz. Isso aí não deu nem tempo de organizar. Tava caindo.